Olá, amigo de casa, tudo bem? Atendendo a pedidos, nós viemos no interior de São Paulo conhecer uma cutelaria que trabalha com customização de facas, tá? Denis Braguin, um especialista, um mestre de facas, que ele vai compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento e como faz para sair de uma barra ou lingote para uma peça maravilhosa dessa. O processo começa o quê? Com essa barra, que é uma barra de aço carbono simples. Essa barra vai para uma forja. Essa forja, normalmente, a forja está a 1400 graus, 1300 graus. A gente vai começar a dar pré-forma para ela. A pré-forma seria essa etapa aqui. Então a gente vai martelar a barra de aço até a gente criar ela vermelha. Ela vermelha. É o que vocês estão olhando aí na imagem, até gente. A gente tá? esticar ela e deixar ela com mais ou menos o formato da faca que a gente quer. Que é o desenho que o cliente pediu. Que ele pediu ou que você especificou. Pode ser uma faca de churrasco, pode ser uma faca de cozinha, pode ser uma faca de caça. Tá, então fechado. Você tem que saber para onde você está indo. Tá feito. Tá. Aqui a gente vai fazer. Só um detalhe, viu, gente? Tá? As perguntas que eu já fiz para ele. Se eu sair mais ou menos do tamanho, você vai ver que aumentou. Lógico, ela quente na prensa e no martelo. E no você martelo, vai esticando esse aço. Tá feito? Você vai trabalhando, ele vai esticando ele. Tá feito. E quando você faz o desenho, o cabo ele já está na peça inteira ou ele é soldado depois? Depois. O cabo é a segunda... O cabo é uma segunda, na verdade uma etapa final. O cabo tem todo um trabalho só dele. De resistência, inclusive. Uma etapa de resistência, de ancoramento, etc. Tá. É uma etapa só dele. Então, essa parte é a segunda parte. Essa é a segunda parte. Vamos pegar essa faca da forja e a gente vai para a usinagem. Na usinagem é onde a gente vai começar a dar a forma final dela. Então a gente vai dar um acabamento com ela na lixadeira, sempre para começar dessa forma inicial dela, que aí ela já tem que ter a ponta, ela já tem que realmente ser o formato da faca que você quer. E até esse detalhe, diretor, pega esse detalhe para nós aqui, ó. Olha esse acabamento maravilhoso aqui. Esse detalhe que você está falando, ele chama falso fio, e quando ele tem essa elevação, ele é chamado de crina. A função dele é aumentar a capacidade de perfuração sem enfraquecer a ponta. Então, todas as coisas que a gente faz numa faca sempre tem uma função, sempre tem um porquê. Senão não teria. Não tem sentido. Saindo dessa etapa, o que a gente precisa fazer? É o que a gente chama de dar alma na faca. A gente precisa fazer o tratamento térmico, que é justamente a gente aliviar as tensões que a gente gerou nessa etapa, porque nessa etapa a gente forçou o aço a estar de uma forma que ele não quer. Então ele está todo tensionado. Então o que eu preciso? Eu preciso agora, depois que eu fiz todo esse desgaste com ele, aliviar todas as tensões dele. Então eu vou processo de tratamento térmico, que simplesmente vai ser o quê? Um outro forno. Um outro forno. Tá. Vou aquecer. Aí é temperatura? Temperatura controlada, 870 graus. 870 graus. Vou fazer a têmpera dele. Tá. Aí eu vou aquecer esse aço por inteiro e vou resfriar ele rapidamente em óleo. Tá. Eu preciso resfriar ele em óleo? Tem outras técnicas? Tem, mas um óleo é um dos melhores resfriamentos porque ele não estoura a faca. Se você tirar a faca, pôr na água, você tem grande risco dela trincar. Ela estoura e parte. Tá feito. Fiz essa etapa. Eu vou para um processo de revenimento. Já terminou o revenimento, tanto que você vê essa cor, eu não sei se vocês conseguem ver, uma cor palha. Essa cor palha é justamente o resultado que eu estou procurando do revenimento. Esse equipamento chama? Que faz isso? É um forno normal. Aí é um forno elétrico, de temperatura controlada também, mas menorzinho, porque aqui que temperatura aproximada? Temperatura 180 graus a 200 graus. Você não vai passar disso. Então o forno que até um forno da sua casa poderia fazer. Tá feito. Até por isso é uma boa dica para quem faz churrasco. Não fique mexendo com a faca no carvão. Pô, eu nunca fiz isso, pô. Mas tem cara que faz. Equipamento. Por quê? Você vai estragar. Então você tem alguma faca que de uma hora para outra ela se vingou de você, foi o uso indevido na churrasqueira. Você acabou com o tratamento dela. Agora aqui ela vai para o polimento. Aqui ela vai depois que sair do forno, ela vai para o polimento e aí é trabalho extremamente artesanal para ficar nessa beleza. Aí a gente vai cair para o trabalho manual. Não tem mais lixadeira, não tem nada. É o lixamento à mão. Bom,
Só um detalhe, uma pergunta, Denis, porque é um trabalho realmente maravilhoso. Como que você define a escolha do cabo? Posso passar para lá esse material? Ó, vamos lá, tá? Porque tem material aqui maravilhoso, lógico. É por minha conta e risco que eu estou falando, tá? Quando você vai comprar uma faca nos mercados ou em qualquer lugar, essas facas brancas, logicamente é uma faca que é faca para uso contínuo, né? Nós estamos falando de uma faca customizada. O que que significa? Ela foi feita especificamente para um determinado cliente. É uma faca única, não tem duas iguais no mundo. Então eu vou definir o cabo, porque tem madeiras aqui maravilhosas. Fala um pouquinho para nós. O cabo a gente trabalha com diversos materiais, desde as madeiras comuns, que nem isso aqui é um jacaranda rosa, são madeiras que a gente tem já. Esse aqui qual que é? Só para a gente fazer chamado de madeiras. Isso aqui é um Gonçalo Alves, também madeira brasileira que a gente já tem na construção de móveis, a gente já tem em outras áreas normais daqui da nossa parte artesão, mas assim, antiga, da parte de madeira. E a gente trabalha com outros materiais que aí já não são empregados em móveis e outras coisas, que nem essas madeiras. Todas essas madeiras, apesar de não parecer uma madeira, pelas cores, todas essas são madeiras estabilizadas. Então essas madeiras... Traduz para nós. Elas recebem um tratamento, que é numa câmara a vácuo, com uma resina, que ela faz o quê? Ela vai ser preenchida completamente, todos os veios dela, por essa resina. Então, quer dizer, a partir deste momento, essa madeira não trabalha mais. Trabalha, que a gente diz, madeira natural, ela pode expandir, pode retrair, dependendo da temperatura, etc. Essa madeira não se move. Ela está estável para sempre. O que isso garante? Que a hora que eu fizer uma peça com ajustes muito precisos, eles vão continuar nesta posição por toda a vida dela. Na outra madeira não, tanto que se você ver nessa faca aqui que está feita, tá vendo que tem um degrauzinho? Esse degrauzinho a gente chama de Museum Fit. Para se essa madeira retrair ou expandir, ela não ficar aquela quina machucando a mão do usuário. Então até isso você tem que se preocupar quando você vai fazer a faca para o usuário final, não só o formato. O formato conta? Sim. Facas com muitas quinas, o cabo muito quinado, é péssimo para quem trabalha num churrasco. Então, se você trabalha com aquela faca branca, ela é o quê? É um cabo de polímero todo redondo. Para o cara não ter problema nessa mão, não ficar aquele negócio criando calo. Então até isso você tem que saber do cliente. Para que ele vai usar, se é esporádico, se não é, se é para um trabalho. Específico, tá? Sim. Tá. E aí, esse trabalho, vamos imaginar, para se transformar nesse cabo, é serviço artesanal. Sim, uma pré-etapa na lixadeira, que é uma máquina, né, que você vai diminuir o volume desse cabo primeiro, e o resto na mão, usando lima e lixa. Manual, até você chegar num resultado de forma dele realmente final. Bom, em cima de tudo isso, eu só precisaria falar um negócio para vocês. Diretor, o senhor consegue pegar o nome aqui? Eu desconhecia desse assunto, tá? O Denis que comentou. Falei, Denis, normalmente o pessoal pede para colocar o nome, ele pode até pedir para colocar o nome, segundo o texto dele, tá? Mas ele vai perder valor da faca. Porque hoje, estas facas que nós utilizamos dentro dos nossos dias a dias, tá? Eles são peças de obra de arte. Então acontece que às vezes a pessoa paga uma faca de um artesão cuteleiro X reais, e essa faca, quando ele for vender, ele pode vender essa faca depois de 10 anos, às vezes até por 3x. Então a faca não envelhece, porque ela foi feita com material de qualidade e única, tá? E quando a gente fala em única, eu sempre tive curiosidade de saber em relação ao processo da faca de damasco, tá? Nós vamos falar sobre esse assunto agora. Isto que é a faca de damasco, sim? Sim, a famosa faca de damasco. A famosa faca de damasco, tá? Ele fez um resumo simplificado, que é o seguinte: Damasco, Síria, e quando surgiu esses materiais aqui de fato, eram
que a turma utilizava, tudo a sobra de guerra, né? As reutilizações de aço, na verdade já é um processo antigo e comum, inclusive em outros lugares, né? O Japão já fazia isso, que é para fazer os fornos. Então essa junção de aços dava desenhos aleatórios. Mas isso ficou perdido durante alguns anos. E aí há pouco tempo atrás, mais ou menos aí em 1980, a gente está falando, voltou-se a técnica de damasco. Só que hoje em dia utilizada para a parte estética inclusive. Então hoje o cuteleiro consegue imprimir o desenho que ele quer na faca. E pode-se dizer que a digital minha é essa mesma digital, que cada faca não se muda? Vamos no começo que a gente vai ficar mais fácil de se entender. Processo do damasco, a gente vai montar esse billet aqui. Vamos chamar em português claro, esse amontoado de chapas... De chapas de aço. Tá, chapa de aço. Diferentes, né? Aços diferentes. Soldadas todas. Solda todas, vai para a forja, vamos esticar esse material. Alongar. Tá. A gente vai Na dobrar pancada, ele de novo, no martelo. Tá? Vamos dobrar, daí a gente vai dobrar ele algumas vezes para replicar essas camadas. Essas dobras é que vão gerar essa impressão digital. Então essa impressão é única. Eu posso fazer o mesmo número de barras, pressionar tudo de novo igual e não vai sair igual, porque a força da prensa foi diferente. O jeito que eu pus vai ser diferente, então ela nunca vai sair igual. Porque a hora que você bater isso aqui, ela vai virar o quê? Vai ficar mais ou menos aí em torno de 8 milímetros. 8 milímetros, gente, tá? Tudo isso aqui ele vai bater, tá? Então, vai formando esta maravilha, tá? Então, o processo, inclusive, é um processo de trabalho mais caro, né? Muito mais caro, né? Você vai perder aí mais um dia só para fazer esse processo. E é uma coisa maravilhosa, né? Um processo, assim, o damasco ele é encantador, né? Até pela revelação dele quando você está fazendo, porque você produz ele, mas você não sabe o desenho dele até você terminar. Olha que legal, gente. Bacana. Então tem isso, você espera um desenho. Mas e o cabo, aqui nós temos alguma lembrança aí. Tá. Isso é uma madeira estabilizada e esse também. Esse cabo é uma madeira semelhante, só que isso é uma espécie diferente, né? Chama poplar, mas é a mesma tipo de tratamento. Tá. E você resulta, se você comparar esse cabo com esse, você resulta num cabo mais uniforme, ele é mais liso. Porque essa madeira está inteira preenchida, então ela não tem esses veinhos que uma madeira normal tem. Sim. Então você acaba com um cabo, inclusive, mais brilhante, se você perceber. Tá. Então, quando perguntarem para você sobre a faca de damasco, na verdade é um processo. Sim. Feito. É um processo feito de camadas de aço. Tá. Gente, espero que vocês tenham gostado do programa. Denis, obrigado. Muito obrigado. Tá? Estou deixando o telefone do Denis Braguin, telefone embaixo. Se você gostaria de ter uma faca customizada do seu jeitão, Denis, fala lá pro povo, só ligar para mim. Só entrar em contato que eu vou estar feliz de fazer o seu projeto do jeito que você quiser. Valeu! Ficando por aqui, desejando sempre a todos muita paz e luz de Deus na vida de vocês. Valeu! Obrigado!